Vêm aí relatos de violência física. Há notas de transparência nos créditos finais. Houve isto com auscultadores. Eu penso que tinha um vidro em frente, não sei se era um guichê. E depois eu sei que andei para a esquerda. E na esquerda é que ao fundo tinha um túnel, que estava mais escuro. Aquilo estava mesmo escuro. Eu, sinceramente, quando entrei, fiquei com mais medo ainda do que quando estava cá fora. Eu não sabia até que ponto é que não me iam agredir a mim lá dentro. Eu quase que me arrependi de ter pedido para ir lá dentro vê-lo. Depois lá no fundo disseram-me que estava lá o Pedro. E estava realmente. Estava de pé, estava algemado. E estava um polícia sentado ao lado dele. Ele estava numa espécie de um túnel que eu só via tipo os óculos dele, por causa do reflexo. Eu perguntei-lhe na altura se eles tinham agredido novamente na esquadra e ele disse-me sempre que não. Não sei se ele disse na altura com medo de estar-me a dizer e depois quando eu saísse voltasse a ser agredido. Mas eu consegui perceber pelo semblante dele que sim. Que sim, que ele tinha sido agredido e estava mesmo desmoralizado. Este é Fronteira do Medo, um trabalho de jornalismo de investigação sobre o policiamento de bairros guetizados, as pessoas que ali habitam e os polícias que lá trabalham. Episódio 2, Encostados à Parede. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça, em parceria com a Divergente. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. O rosto de Elsa Monteiro ganha uma nova expressão quando começamos a gravar. Percebe-se desde o primeiro momento que está nervosa. Vai reviver um episódio difícil, um bocado traumático, diz a própria, cheio de pontas por resolver. As pernas, vestidas com um fato de treino preto, estão cruzadas por baixo da mesa que nos separa. Recebe-nos em casa, mais de 3 anos depois da noite em que o companheiro, Pedro Lopes, foi detido na Praça do Dr. Fernando Amado, à frente do Café Sousa em Monsanto, na Zona J, em Chelas. Estamos em janeiro de 2019. Como é que vai por essa casa? Bom dia, com licença. Bom dia. Ricardo, somos uma banda piba. Sofia da Palma Rodrigues, que ouvem aqui e ouvirão durante toda a série, é a jornalista da Divergente que fez connosco a investigação deste trabalho. Ricardo Venâncio Lopes ajudou-nos com a logística e a captação de imagem. Tudo bem? Olá. Tudo bem? Olha, Sim. com licença. Obrigado por nos receberes. Sim. Elsa Monteiro vive com o pai e a mãe. Apesar de ter uma relação com Pedro Lopes há mais de 20 anos e deste ser o pai dos seus 2 filhos, o casal nunca conseguiu independência financeira para sair de casa dos pais. Estamos na cozinha, quando a obrigamos a viajar até ao dia 31 de dezembro de 2015. E quando lhe perguntamos do que se lembra do momento em que chegou à festa, as primeiras palavras que a boca lhe deixa fugir são: lembro-me de estar contente, mas dilo com tristeza. Os seus olhos grandes já não tocam os nossos, vagueiam muitas vezes, e é assim que se mantém durante as quase 2 horas em que estamos à conversa. Elsa Monteiro começa por dizer-nos que não costuma sair para bares ou discotecas na passagem de ano, desde que o seu primeiro filho, hoje com 15 anos, nasceu. Nessa noite, Elsa, Pedro e o filho passaram um tempo com a família, nesta mesma casa onde estamos hoje, antes de caminharem até ao Café Sousa em Monsanto e encontrarem os amigos e os filhos dos amigos. No total, umas 20, 25 pessoas, nas contas de Elsa. Estava o pessoal todo animado, diz. Até que, por volta das 4 da manhã, a animação foi travada a fundo. Estava um grupo a falar e eu de repente, como estou sempre mais atenta, apercebi-me tenho o campo em frente e comecei a ver lá de baixo a darem a volta umas carrinhas e até comentei com eles, olha, vem aí a polícia, mas como ninguém estava, não se passava nada ilícito, não havia barulho, não havia nada contra a lei, a partida ninguém se preocupou porque não haveria problemas e nem pensámos que fosse diretamente para nós. As carrinhas da PSP vieram em direção à praça, acompanhadas por mais 1 ou 2 carros de patrulha, pela memória de Elsa Monteiro. Foi ela uma das primeiras a dirigir-se aos polícias que avançavam em direção ao grupo. Eles normalmente quando vêm
atuar, não é? Eles nem sequer querem saber se há crianças ou não e começam a varrer toda a gente que aparece. E eu lembro-me de ter ido ter com um dos agentes e disse, olha, cuidado que há aqui crianças. E a única coisa que me foi dita foi encoste-se à parede, sem nenhuma justificação, e eles mandaram toda a gente encostar à parede. E foi assim que todos fizemos, não é? Claro que houve quem começasse a questionar, mas tivemos que estar porquê? Não estamos aqui a fazer nada, estamos aqui a conviver. Começaram a exaltar-se os ânimos e pronto, foi assim tudo muito... Foi num flash. Nesta altura, estariam cerca de 6 crianças na festa, diz Elsa Monteiro. Aconteceu tudo o que aconteceu, mesmo estando lá as crianças. Mas se calhar se não tivessem as crianças teria sido muito... A abordagem teria sido ainda mais agressiva, penso eu. Várias crianças foram levadas para dentro do carro por uma amiga de Elsa Monteiro e Pedro Lopes. Pela janela continuavam a poder ver o que se passava lá fora. Gente a ser agredida com bastões, gás lacrimogéneo lançado para o ar. 6 pessoas contam-nos terem sido agredidas nessa noite, incluindo Elsa Monteiro. E Pedro Lopes, ao ver a companheira a ser agredida, conta que insistia em erguer o cartão de cidadão, ao mesmo tempo que exigia que os agentes se identificassem. Até na altura lembro-me de ter mostrado o cartão de cidadão e disse que exigia saber, como cidadão português, o que é que estava a acontecer. Houve um dos polícias que do nada, sim, surgiu lá no meio do grupo de polícias e começou mesmo a cacetada. Eu lembro-me dele referir que eles tinham agredido a mim e a minha amiga, que estavam a agredir mulheres e não sei o quê, e ainda atiçou mais a raiva desse tal polícia que parecia assim de todos o mais revoltado, digamos, não sei, parecia que estava sob efeitos de alguma outra substância. O tal polícia, a quem Elsa Monteiro se refere, é o agente Paulo Gonçalves, que ouvimos no episódio anterior. O mesmo que narra uma história diametralmente diferente da de Elsa ou Pedro, o mesmo que diz ter sido ameaçado, injuriado e agredido por Pedro Lopes. E de quem, apesar da especulação de Elsa Monteiro e Pedro Lopes, não temos qualquer prova de que estava sob o efeito de estupefacientes. Perguntámos à Direção Nacional da PSP sobre o relato que Pedro, Elsa e 4 amigos fazem desta noite. Ignora a maior parte das perguntas, mas admite que recebeu 2 queixas contra Paulo Gonçalves, de 2 amigos de Pedro Lopes. O Comando Metropolitano de Lisboa abriu um processo disciplinar em fevereiro de 2016. Pedimos para ler as conclusões. A PSP recusou, ora por ter dados pessoais, ora por ser matéria sensível. Fomos 2 vezes a tribunal exigir os documentos. Ao fim de 3 anos, e antes de haver uma sentença, a PSP desistiu da batalha legal. Recebemos um relatório final de 4 páginas, assinado pelo comissário Manuel Guedes Monteiro. Aí, 3 anos após a queixa, o inspetor escreve que Pedro Lopes apresentava, cito, pequenas lesões compatíveis apenas com o uso da força estritamente necessária à sua imobilização. Concluiu que o agente Paulo Gonçalves usou a força de forma necessária, tempestiva, proporcional e adequada. A descrição é do comissário, justificada por Pedro Lopes ter assumido uma atitude de confrontação e de agressão. Com a garantia de que o agente cumpriu as diretivas internas sobre o uso de meios coercivos, o processo disciplinar foi arquivado. O próprio Paulo Gonçalves recusou dar uma entrevista para esta série, mas em tribunal negou as acusações. Quando tu dizes que esse polícia tinha uma atitude diferente, consegues descrever os gestos dele? Para já foi essa atitude dele de quase que afastar os outros todos e querer ser ele a abordar o Pedro, por ele estar sempre a questionar. E era a mesma expressão dele, era uma expressão diferente de raiva. É improvável que alguma vez consigamos saber exatamente o que se passou na madrugada do primeiro dia do ano 2016. Nem é esse o objetivo desta série. Pedro Lopes e os restantes amigos contam uma história oposta à dos polícias que lá estiveram nessa noite e que vamos ouvir mais à frente. Apesar disso, nem tudo nas versões ouvidas é necessariamente contraditório. Todas concordam na data e hora dos acontecimentos. E todas concordam também que a ação policial na praça em frente ao Café Sousa e Monsanto terminou com Pedro Lopes detido, algemado e levado para a esquadra. O que muda são os relatos sobre o que se passou antes e depois. O agente Paulo Gonçalves conta ter sido ameaçado por Pedro Lopes, levado ao chão, apertado no pescoço e pontapeado no joelho, detendo-o durante o tempo estritamente necessário. Já Pedro Lopes diz ter sido levado ao chão, pisado, detido sem razão e pontapeado ao entrar na esquadra. Aí, acusa Paulo Gonçalves e outro polícia de o forçarem a ajoelhar-se, de mãos algemadas. Eu estava de joelhos e eles deram-me socos, pontapés. O que é que uma pessoa assim pode fazer contra 2? Não pode fazer nada. Começaram a mandar socos, pontapés. E diziam-te alguma coisa enquanto... Não, eles não diziam nada. Estavam só bater. Nisto tudo, eles desaparecem dali
nunca mais os vi aos dois, e vêm outros 2 agentes que levam-me para baixo, para uma sala, 10 para mim não, eu me despi. Eu estava ali como vinham ao mundo, tive que fazer lá certos movimentos, agachar-me, lá, coisas assim, para ver se eu não tinha nada comigo. Tudo bem? Depois disto, manda-me vestir e eu estou de pé ali no meio da sala. Aquilo parecia aqui um corredor. E eles põem lá uma mesa e uma cadeira. Está lá um agente sentado, depois vem outro falar comigo. E ele está a falar comigo de uma forma para que eu me sinta culpado. Estás a ver o que é que tu fizeste? E eu olhei para ele e disse, mas estou a ver o que eu fiz. São vocês que fazem porcaria e você está-me agora a dizer que estou a ver o que é que eu fiz. Foi a primeira vez que tu falaste, desde que entraste na esquadra? Falar, sim senhora, foi a primeira vez que eu falei. Isto é que foi falar. Conversei com o homem cara a cara. E foi a primeira vez que alguém falou comigo também. Eu perguntei ao outro agente, disse, olha, já agora, por que é que vocês fizeram aquela cena toda? E ele vira-se, nós recebemos uma queixa a dizer que vocês estavam a utilizar armas. Eu disse, então, e as armas estão onde? Vocês apanharam alguma arma ali? Não. Então, e era preciso entrarem daquela maneira, com crianças lá e mulheres? Perguntou Pedro Lopes. Conta-nos. Estás a ver isto aqui? Terá respondido um dos polícias, apontando para o colete antibalas que tinha vestido. Nós, quando recebemos chamadas de Chelas ou do Casal dos Machados, um outro bairro lá perto, é assim que temos de ir. E num corredor escuro, com a cabeça a latejar de pensamentos, Pedro Lopes diz que ali ficou. Eu não acredito nisto, não é possível. Eu não devia estar aqui. Não é possível. Eu não devia estar aqui. A PSP refere nunca ter registado um processo disciplinar por agressões de polícias no interior da Esquadra dos Olivais. Outras questões sobre este relato concreto ficaram por responder. E Pedro Lopes pensava, eu não devia estar aqui. Eu não fiz nada para estar aqui. E como se de um pensamento nascesse outro, e outro, e outro. Lembrou-se do trabalho, aqui a faltar dali umas horas, e dos amigos, que nada fizeram enquanto o viam ser levado em direção ao chão, pisado, humilhado. Uma das primeiras coisas que Pedro Lopes nos disse, assim que nos sentámos na sala de estar de casa da sua mãe, a sua casa, para efeitos práticos, foi que estiveram lá muitas pessoas, mas nem todas vão querer falar. As palavras são suas. Na altura, não ligámos muito a isto. Respondemos apenas o óbvio. Quem não quiser falar, não falará. Mas só mais tarde nos apercebemos do significado real desta frase. Pedro Lopes sentiu-se sozinho. Sentiu-se sozinho na praça, quando foi agredido e levado para dentro da carrinha. E sentiu-se sozinho mais tarde, quando, ao fazer queixa do agente Paulo Gonçalves, queria ter tido mais pessoas a apoiá-lo, a darem a cara. Do nosso lado, podemos dizer apenas que foi realmente difícil chegar a algumas das pessoas que testemunharam o que se passou naquela noite. Com algumas foi preciso insistir várias vezes, outras nunca sequer chegaram a atender o telemóvel. É o próprio Pedro Lopes quem tentou uma explicação para isto. Quem já tem problemas de sobra, poucos mais se quer arriscar a ter. Quem já teve problemas com a polícia, quer é ver-se longe dela. E muitas das pessoas que vivem em bairros como a Zona J fogem da confusão, têm menos liberdade de falar. Nessa tal conversa que tivemos em 2018, Pedro Lopes contou que, ainda uns meses antes, estava sentado num café com amigos a jogar às cartas, quando um grupo de polícias parou para o identificar. Pedro Lopes mostrou o cartão de cidadão, mas sem pedir, um dos agentes arrancou-lhe da mão, conta. Pedro não gostou, mas nada disse. Deixou que saíssem, e só aí ligou ao seu advogado, que lhe explicou que sim, poderia apresentar queixa, mas para isso precisaria de testemunhas. Bem, quando os polícias vão-se embora, eu pude-me ali a falar com o pessoal e ninguém queria se meter nisso. Uns até diziam, olha, desculpa, mas eu não quero ter nada com esses gajos, já tive muitos problemas, não quero complicar a minha vida. Bem, eu fiquei a pensar, é por causa disto que eles continuam a agir da forma que agem. As pessoas têm medo, não procuram lutar pelos seus direitos. Como é polícia, acham sempre que vão ficar a perder. E foi este um dos pensamentos que invadiu Pedro Lopes no dia 1 de janeiro de 2016. Numa esquadra da polícia, numa madrugada que teimava em não terminar, ele, sozinho contra o mundo. Quando de repente, começou a ouvir vozes do lado de fora. Eu estava a ouvir o pessoal a chamar-me e percebi-me que eu tinha sido injusto quando disse que o pessoal do meu bairro não fez nada por mim.
O que na altura aconteceu foi, se calhar, terem ficado sem forma de reagir, porque não... Há momentos em que uma pessoa não sabe o que fazer perante certas situações, né? Mas quando eu dei conta, estavam lá eles à porta da esquadra a fazer barulho. Deixou-me contente naquela altura. Fomos um grupo de pessoas logo diretamente para a Esquadra dos Olivais, que é para não haver depois desculpas de chegarem lá e agredir, porque a gente sabe que normalmente quando vão para a Esquadra dos Olivais é para serem agredidos novamente, não é para fazerem nenhum auto do que aconteceu, nem nada disso. Elsa Monteiro e alguns amigos foram para a esquadra. Pelo menos 3 queriam fazer queixa contra os polícias. Falaremos sobre isto mais à frente na série. Só ao fim de algum tempo, um dos polícias permitiu que Elsa entrasse para ver o companheiro. Aquilo estava mesmo escuro. É aqui, neste preciso momento, que começamos o episódio de hoje. Num corredor escuro, quase sem gente, onde ao fundo se destaca o reflexo dos óculos partidos de Pedro Lopes. Elsa Monteiro teve medo. Conta-nos que quase se arrependeu de lá entrar. Ocorreu-lhe a possibilidade de a agredirem lá dentro. Quando finalmente alcançou o companheiro, algemado, com um agente ao lado, perguntou-lhe se tinha sido agredido. Pedro Lopes disse-lhe que não. Já era dia quando ele abandonou a Esquadra dos Olivais, em Lisboa. O sol estava a sorrir, recorda. Esteve umas 4, 5 horas detido. As dores já se faziam sentir, brotadas de um corpo arrefecido pelo passar das horas e já sem a adrenalina de antes. Não tinha ninguém à sua espera. As fotografias que pediu à irmã para tirar mostram uma cara inchada e uns pulsos mazelados. Andou um pouco até à praça de táxis mais próxima e pediu que o levassem ao hospital de São José. Aí contou o que lhe tinha acontecido e na cara de quem o tratava viu indiferença, diz. Mais até, uma desconfiança. Como se o médico lhe quisesse dizer com o olhar: este aqui está a mentir. No relatório das urgências do hospital, produzido nessa manhã, lê-se: 31 anos, vítima de agressão referindo traumatismos vários, nomeadamente ombro esquerdo, punho direito, joelho esquerdo e região cervical, sem déficits de mobilidade. Também não tinha nada partido. Foi para casa já depois das 11 horas, a gelo e anti-inflamatório. 10 horas, dona Naica, normal para o cabelo ter gosto. 11 horas, média. Maria Manuela Almeida é mãe de Pedro Lopes. Fala crioulo da Guiné-Bissau. Àquela hora, não era normal que o filho ainda não tivesse aparecido, diz-nos. Ainda mais trabalhando nesse dia. Pediu a um dos filhos que ligasse a Elsa Monteiro. Elsa atendeu, mas não a quis preocupar. E Nela, toda a gente a chama de Nela, pressentindo que algo estava mal, preparava-se para ir bater à porta da esquadra mais próxima. Um dia que nasci para a esquadra e não toca a porta. E quando estava a sair de casa, Pedro Lopes bateu à porta. Viu-o todo desfigurado, diz. Bateram-lhe muito. Nela perguntou por que não a tinha avisado do que se passara e o filho respondeu: mãe, não te quis matar. Tu já sofres muito por nós. Eu não fiz nada. É uma coisa estranha. Eu não consigo explicar, mas senti vergonha. Senti vergonha de me verem naquele estado. Por isso é que eu disse também que quis ir logo para a cama, porque eu não queria ver a minha mãe ali a chorar. Chorou, choraram todos, mas é vergonha que uma pessoa sente e não devia sentir. É estranho. Aparece com a cara inchada e senti vergonha. Elsa Monteiro. Pois, estava assim um bocado transfigurado, mas pronto, foi difícil. Porque eu não tinha visto nesse estado, não é? E quando estive na esquadra não me apercebi realmente que ele estava nesse estado e depois, quando vi, foi um bocado traumático. Foi difícil. É pensar que foste ali acima para comemorar o ano novo com os teus amigos e acabaste no hospital, pronto, agredido por polícias. Precisa tratar pretos como animal? O pior é que animal ainda. A polícia trata os pretos como animais, ou pior que animais ainda, diz Nela. Bateram-lhe à frente do seu filho, da sua mulher, tudo. Sofia da Palma Rodrigues pergunta a Nela se tem medo da polícia. E Nela responde: tu não me conheces. Os polícias aqui no bairro todos me conhecem. Quando levam os meus filhos na rusga, eu ainda chego à esquadra primeiro do que eles. Eu não tenho medo da polícia. O polícia é um ser humano como eu. Não matei ninguém, não roubei. Não posso ter medo da polícia. Nunca matar ninguém, nunca roubar. Nunca primeiro polícia. A cozinha de Nela é um puzzle que só ela parece saber decifrar. Tudo é cor. As pequenas figuras e adereços que enchem as bancadas, sem função aparente.
os ímãs nas portas elevadas, as pegas e os panos, as flores de plástico em jarras de vidro. E Nela, a própria. Enquanto fala connosco, veste um avental cinzento por cima de uma camisa de flanela aos quadrados brancos e castanhos. E é cor. O cabelo tem preso por um lenço verde, brilhante. Entrevistámos a mãe de Pedro Lopes em janeiro de 2019. Tínhamos já conversado com o filho por horas e horas, na sala da casa onde vivem. Nela mantinha-se sempre na cozinha, a preparar o almoço. Cozinha todo o dia, todos os dias. Não exatamente todo o dia, todos os dias, é verdade. Mas essa é a sensação de quem passa em casa de Pedro Lopes uma e outra vez, por muitas e muitas horas. O que é que Bona faz para comer? É grão com mão de vaca. É assim que a entrevista decorre. Não poderia ser de outra maneira. Nela cozinha grão com mão de vaca, enquanto responde às perguntas da Sofia da Palma Rodrigues, e só muito de vez em quando olha para trás. Veio para Lisboa em 1983, a 29 de abril de 1983, numa sexta-feira. Nem 10 anos tinham passado do 25 de abril, nem há uma década a Guiné-Bissau tinha conquistado a independência. Nela contava 24 anos e 3 filhos nascidos numa terra que Portugal deixou para trás, depois de a ter ocupado e explorado o seu povo. Nela vai à procura de melhor vida, como dezenas de milhares de outras pessoas que até 1974 viveram sob a alçada do regime colonial português. Aterrou no país onde vivia já o seu pai e de onde nunca mais saiu. Eu também de Guiné, fogo, a minha era mulher linda. Quando eu vim da Guiné era uma mulher linda, diz-nos. Todos os homens me tentavam. Jogadores de bola, todos. Até que conheceu o pai de Pedro Lopes num baile e se juntou ao homem com quem teve 4 filhos. Até que a mim passa com briga de Pedro, com esse papel. Nela conta que passou fome quando estava grávida de Pedro Lopes, meses depois de chegar a Lisboa. Teve de roubar pacotes de massa para poder comer. Andou de chinelos no inverno. Não tinha nem um casaco. Mas nunca pediu ajuda ao pai. Pouco antes de a mãe morrer, aconselhou-a: volta para a Guiné, volta para Bissau. Não voltou. Vive há décadas em Chelas. Primeiro no que era conhecido por Corredor da Morte, na Zona J, e agora na Zona N1, o bairro da Flamenga. Anos depois, o companheiro de Nela foi deportado de volta para a Guiné por não ter os documentos que legalmente o permitiam permanecer em Portugal, dizem. E Nela já fazia das tripas coração. Passou a cuidar sozinha da família. Pedro Lopes tinha 10, 11 anos. Primeiro custa hora que tem dinheiro, põe comida na mesa, bom comida, tudo enquanto. Comida e cá tá faltava nunca. Credo, cá não falta nenhum dia. Bem. As dificuldades eram muitas, mas os filhos nunca passaram fome. Essa era a prioridade. A primeira coisa quando tinha dinheiro era pôr comida na mesa, diz-nos. Vou ter boa relação com os filhos. Meus amigos. A avó está nervosa, Manuela. Na hora para vir aqui a minha filha da missão. Os filhos são meus amigos, diz Nela. Todos. Estou sempre disponível para eles. Sempre. Eu sou mãe, sou pai, sou tia, sou avó. Sou tudo para os meus filhos. E chora. Não sabemos se de alegria, se da emoção, se do orgulho de falar da família, se da dor de relembrar as dificuldades por que passou ao vê-los crescer. Nela vendia pastéis, bolos, matava porcos para torresmos, chouriço de sangue e linguiça. Trabalhava no restaurante durante o dia, voltava à casa para fazer o jantar, voltava ao restaurante outra vez, trabalhava até à 1 da manhã. E no dia seguinte, estava no trabalho, de novo, às 11 horas da manhã. Vou estar a pegar a teso. Credo. Mas vou guardar. Amém. Para outro dinheiro, o que é que vou fazer tudo isso? Sim, está trabalhando também no restaurante. Está saindo bem cozinhar para minha filha de boa tamanho, chega só 1 hora de madrugada. Para dia seguinte vai entrar 11 horas mais. Assim que é. Pedro Lopes sempre viveu em Chelas. Nunca visitou a terra que a mãe deixou nos anos 80. Nunca sequer pisou um país africano. Significa também que nunca pôde ir ver o pai, que morreu em 2016, no ano que começou numa esquadra da polícia. O pior ano da sua vida. Mas quando fala sobre de onde é, que nacionalidade agarra, o sorriso sai olhos fora. Eu sou guineense e da Zona J, nem que eu tenha que arrancar a Zona J e colocar na Guiné, ou Guiné e colocar na Zona J. Eu sou guineense da Zona J. Tenho muito orgulho nisso. O mesmo diz a sua companheira, Elsa Monteiro, que apesar de já ter estado na Guiné-Bissau, de onde vieram os pais, nasceu em Portugal e também sempre viveu em Chelas. E ouvi isto diariamente, vai para a tua terra, e não és daqui, vai para a tua terra. Mas só que eu nem associava, era tão pequena que eu dizia assim, não deve ser para mim, porque eu estou na minha terra, por isso não é para mim.
Com o tempo é que fui crescendo e fui percebendo, espera aí, eu nasci aqui, mas esta realmente não é a minha terra, não é aqui que eu me sinto. Nasci aqui por acaso. Porque se calhar se me perguntassem se eu queria ter nascido aqui, eu também dizia logo que não. Não foi a minha opção. Mas tu sentes-te africana mais do que portuguesa? Portuguesa sou por acaso. Por um acaso. Mas africana é o sangue que nos corre nas veias, é africano. Isso não se pode negar. A minha cultura é africana. Sempre foi, desde pequena. O que queres dizer com isso? A minha cultura é africana. Em que é que isso se manifesta? Nas tradições, no pensamento. Eu não penso como sendo portuguesa. Eu não tenho... O meu objetivo não é ficar em Portugal a viver. Eu tenho até a mentalidade que, se for possível, ir para a África, porque lá é que nós pertencemos, não é? Por mais que a gente ande aí a rodar o mundo todo, a nossa origem é lá. E se calhar é lá que nós nos vamos sentir bem. Ou não sei também. Mas é a ideia que eu tenho. Porque eu também estive em África e fui chamada de branca, não é? Porque para eles eu não sou preta. Não falo crioulo, não nasci lá, já sou considerada branca. Para Pedro Lopes, identificar-se como guineense não é só aceitar a cultura ou o sangue que lhe corre nas veias. É também resultado de um sentimento de rejeição pelo Ocidente, pelo mundo branco. Sente que a cor que carrega na pele lhe está sempre a dizer que não pertence ali. Nós, no mundo ocidental, nós seremos sempre prejudicados, seja em que país europeu for. Nós, os negros, vamos ser sempre prejudicados. Só que há países europeus que sabem fazer as coisas. Portugal tem feito as coisas, como nós dizemos no bairro, mesmo cara podre. Tem abusado constantemente. Quando falámos em 2018, Pedro Lopes disse-nos que, apesar de não se sentir em casa, nunca antes tinha pensado em deixar Portugal. Até que em 2016, a festa de passagem de ano e tudo o que ela seguiu o fez mudar de ideias. Eu disse, eu vou-me embora daqui, não estou a fugir, mas vou para um outro país que eu sei que também é racista, mas onde eu terei mais oportunidades a nível financeiro e até a crescer como ser humano. Porque aqui não nos dão essa oportunidade. Aqui o que nós temos é lixo. Eu não digo isto para ofender ninguém. Eu digo isto porque é mesmo a verdade. Não nos deixam crescer. Se pode avaliar uma pessoa pelo que publica nas redes sociais, dir-se-á que Pedro Lopes é um homem intenso. Intensamente apaixonado, intensamente zangado. Na sua página de Facebook, manifesta um conjunto de atos de amor. À África, à pele de tons castanhos, à cor preta, ao cabelo crispado, à família, à amizade, à mulher negra, ao rap, aos revolucionários negros pan-africanos. Tudo isto misturado com desabafos sobre a discriminação no trabalho, sobre discriminação na escola, sobre desigualdade, sobre Deus, sobre as religiões, sobre Bruno Candé, negro, morto com 4 tiros à 1 da tarde no meio da rua, sobre violência policial, sobre racismo judicial, sobre racismo na polícia, sobre o homem branco suicida, sobre extermínio negro. Tu sentes raiva? Eu sinto raiva, mas a minha raiva é bem canalizada. A minha raiva eu passo para o papel, a minha raiva eu passo para um telemóvel quando surgem ideias, porque sou observador. E sendo observador há coisas que não me escapam. Só que as pessoas não podem utilizar a minha raiva como uma arma contra mim, porque a minha raiva não é uma raiva sem cabeça, digamos assim. Como disse, é pensada. Eu faço as coisas, eu penso nas coisas. Por mais impetuoso que possa ser, isso até é uma contradição, eu passo tudo para o papel. A minha raiva, as pessoas podem ver a minha raiva, mas é quando eu falo. Porque eu estando com raiva, não agrido ninguém. A raiva de Pedro Lopes parece-me de facto uma raiva pensada. De quem se degladia diariamente, como escreveu numa das muitas publicações que lemos, e de quem reflete e reflete e reflete sobre a opressão de que sofre. Uma raiva que ganha corpo quando é passada para o papel. Nada te na faltando, minha moço. Dona de um bem sabe, na nota banca-se ou purificando. Terra na raca, terra na raca, terra na raca. Africanos na riba tudo para ser chão. Dá a cuidar e agora que não tem. Na baia com casa de página na precisa. Terra na raca, terra na raca.
Nasci então comer bom mango, bom piso. Na limbi, na terra, minha cabaz de Tchemem. Este país é mentalidade ocidental. Pensamento principal será africanidade. Este país é mentalidade ocidental. Negro algum será capataz do caucasiano. Negro algum trairá o seu mano. Negro algum trairá o seu mano. Negro algum será capataz do caucasiano. Terra na roca. Juntos viveremos felizes e harmoniosos. Terra na roca. Saibam que mãe, pai e filho formarão a verdadeira trindade. Terra na roca. Procriaremos até a eternidade. Terra na roca. Planeta cheio de melanina e brilho. Negro algum será capataz do caucasiano. Negro algum trairá o seu mano. Negro algum será capataz do caucasiano. Chelas, o sítio onde eu moro. Procuro a verdade e a informação que eu devoro. Eu não ignoro toda a espécie de pessoa. Ouço uma voz que ecoa na rotina que enjoa. É sempre a mesma coisa que se vive e que se passa. E o que mete graça é que não há nada que se faça. Quem droga vai à praça. É assim o sistema. Isto é real, não confundas com o cinema. A década de 40 do século XIX tinha acabado de começar quando um poeta-escritor decidiu fazer a viagem de uma vida. De caderno na mão, foi depois em poiso, de terra em terra, romanceando sobre as desavenças políticas, cronicando sobre o povo e a corte, e filosofando sobre o regime em vigor e o que haveria de vir. Não foi longe o poeta-escritor, pelo menos aos olhos de agora, já que se quedou por Santarém, terra ribatejana por onde a guerra civil passava na altura. Da viagem, ficou a obra Viagens na Minha Terra, parte crónica, parte romance, publicada primeiro em folhetins pela Revista Universal Lisbonense, depois em livro, um dos mais influentes livros do século XIX. Almeida Garrett, seu autor, pôs que a Santarém se iria, a partir de Lisboa, já que era na capital que vivia. E saído ele, foi pelas portas orientais da cidade, como descreveria logo na primeira crónica. Assim o povo, que tem sempre o melhor gosto e mais puro que essa escuma descurada que anda ao cimo das populações e que se chama a si mesma por excelência a sociedade, os seus passeios favoritos são a Madre de Deus e o Beato, e Chabregas e Marvila e as hortas de Chelas. A um lado, a imensa majestade do Tejo em sua maior extensão e poder, que ali mais parece um pequeno mar Mediterrâneo. Do outro, a frescura das hortas e a sombra das árvores, palácios, mosteiros, sítios consagrados a recordações grandes ou queridas. Que outra saída tem Lisboa que se compare em beleza com esta? Tirado de Belém, nenhuma. E ainda assim, Belém é mais árido. As hortas, as árvores, os palácios, os mosteiros, em parte ainda lá estão, uns mais degradados do que outros. De facto, quem hoje passar pelo Vale de Chelas, com o livro de Almeida Garrett na mão, com algum esforço conseguirá imaginar as Chelas de 1840, com o rio Tejo a sul e tudo o resto por ali acima, para norte e oriente do centro de Lisboa. Chelas já não é a mesma do século XIX, mas que parte da cidade é a mesma do século XIX. Por essa data, viviam na capital entre 150 e 200 mil pessoas. Não se descia ainda a Avenida Liberdade de carro. Não existia, aliás, a Avenida Liberdade. Não chegavam milhões de turistas todos os anos, a dar à costa no Tejo ou a sobrevoar a cidade de Resvés. Bem, vocês perceberam o ponto. Era uma Lisboa diferente. Foi a partir do final do século XIX, início do século XX, que as Chelas das hortas e das árvores e dos palácios e mosteiros passou a albergar também milhares de famílias pobres migradas de outras partes do país à procura de melhores vidas e melhores empregos, principalmente na zona industrial ribeirinha da cidade, e que acabavam por dormir em casas sem condições, debaixo de barracas, tendas ou pedaços de lata. Em 1938, a Câmara Municipal de Lisboa classificava Chelas como um bairro clandestino. Era uma das 10 zonas da cidade consideradas insalubres. 2 décadas depois, a autarquia encontrou-lhe destino, ser palco de habitação social. E fê-lo lá, em Chelas, porque na zona oriental da cidade, a Câmara já era dona de grandes pedaços de terrenos, expropriados desde o início dos anos 30 pela ditadura militar. E depois, pelo auto-intitulado Estado Novo. Sim, o regime que promovia a propriedade privada, a casa própria, a herança e a economia concentrada em poucas ricas famílias. Era o mesmo que em Lisboa, expropriava terrenos até chegar ao ponto de 1/3 do território do concelho ser municipal, segundo o arquiteto Francisco Silva Dias. Foi ele um dos que trabalhou no Plano de Urbanização de Chelas, apresentado em 1964. Por esta altura, apenas 1/4 das casas em toda a chamada Malha de Chelas teriam condições mínimas de habitabilidade. As restantes seriam barracas ou casas abarracadas. E o desenho que deveria servir de gênese à Chelas moderna pregava também pelo crescimento dos espaços verdes que ali existiam, como os que Almeida Garrett escreveu há 175 anos.
Quem seja antigo o suficiente para o ter visto quando saiu, lembrar-se-á com certeza dos Verdes Anos, filme a preto e branco de Paulo Rocha, lançado em 1963. Era no Val de Chelas onde se passeavam aos domingos Hilda e Júlio, personagens principais da história, por campos verdes entre encostas arvoradas de cima a baixo e hortas trabalhadas pelo povo, paredes meias com as casas da gente pobre, vinda do campo para a cidade, à procura de se encaixar numa Lisboa em expansão. Uns após outros, surgiram os bairros com níveis diferentes e conhecidos por letras do alfabeto, ligados por antigas azinhagas, hoje transformadas em largas avenidas. Destes, o maior e mais organizado é o I, o primeiro a ser construído. A meio da década de 60, o projeto para a urbanização de Chelas deu os primeiros passos no papel. Denominaram-se os diferentes bairros com letras do alfabeto. Zona I, a primeira, Zona J, a segunda, e depois Zona N2, antes ainda da Zona N1, etc. E vários arquitetos passaram a desenhar os prédios, as praças, as lojas. E depois do desenho da nova Chelas, principiou-se a construção da urbanização, no início dos anos 70. E depois, enquanto se construía, deu-se o 25 de Abril. A recém-construída Zona I encontrava-se desabitada no 25 de Abril, quando alguns milhares de pessoas em condições de subalojamento ocuparam os 90 lotes destinados a beneficiários da Previdência. Onde eu estou, já estão há 2 anos e tal prontas a habitar e ainda não, e por isso mesmo a necessidade nos obrigou a ocorrer àquelas casas, visto já estarem há tanto tempo prontas à habitação, porque não é por nós e sim pelos nossos filhos que nós realmente ocorremos àquelas casas. Em maio de 1974, não só uma parte do bairro estava abandonada, apesar de pronta a habitar, como uma outra, muito maior, estava ainda por finalizar. Na verdade, várias das zonas desenhadas e projetadas a partir dos anos 60 só acabariam de ser construídas no final do século. As frações da Zona J, por exemplo, foram sendo concluídas no início dos anos 80, na mesma altura em que Nela, mãe de Pedro Lopes, estava a chegar ao bairro vinda da Guiné-Bissau. Pedro Lopes, nascido em 1984, faz parte da primeira geração da Zona J. Nas zonas seguintes continuaram os atrasos, como mostra esta reportagem da RTP de 1990. E estamos noutra zona ainda em construção, a Zona N1. Atualmente, além deste local, está em construção a Zona L, encontrando-se a M, em elaboração de plano. Com o atraso na urbanização, famílias e famílias chegavam para ocupar as antigas quintas e construir os chamados bairros de lata como resposta à falta de habitação digna. Umas vinham do interior do país, em busca de trabalho, outras de bairros do resto da cidade, outras ainda dos territórios africanos antes colonizados pelo Império Português. Chelas tornou-se um bairro de pessoas brancas, negras, ciganas, gente oriunda de muitos lugares, mas na sua maioria das classes mais baixas. E, claro, no centro de Lisboa. Como é que foi a tua infância, a tua adolescência em Chelas? Foi uma infância muito feliz, muito normal, diria. Não tenho queixas absolutamente nenhumas, acho que até é um grande privilégio. Sempre senti que tinha tudo à mão de semear. Não é necessário ter feito parte da gênese do hip-hop português, escrevendo, samplando, trocando mixtapes gravadas em casa dos originais da cena, para se conhecer esta voz. Samuel Mira não é só um dos rappers mais conhecidos do país, é uma das vozes de Chelas mais ouvidas de sempre. É rapper, produtor, também conhecido por Sam da Kid, parte da banda Orelha Negra e talvez mais importante do que tudo o resto, nascido e criado em Chelas. O sítio, o berço. Esta entrevista foi feita em junho de 2021, por mim e pelo Nuno Viegas. Um mês antes, Sam da Kid tinha cofundado o coletivo Chelas é o Sítio, com o objetivo de trazer mais valor a Chelas. As palavras são deles. Eu que nasci mesmo em Chelas, desde o primeiro dia que saí da maternidade fui para Chelas, né? Tipo, a minha mãe morava lá e o meu pai também na altura, né? Ou seja, somos mesmo os verdadeiros filhos da zona e sempre foi uma coisa multicultural, estás a ver, de vários... Eu por acaso acho que nesse aspecto sinto que Chelas é especial. Principalmente porque Chelas é mesmo dentro de Lisboa, embora as pessoas tentem às vezes por engano, sei que é por inocência, de tentarem dizer que é periferia, mas não é periferia. E sempre dizemos, desde miúdos, da cena de capital de Lisboa, é uma coisa que nós dizemos na brincadeira e nas novas gerações ainda dizem isso. Esta não foi a primeira vez que ouvimos isto. É, aliás, parte do título de uma das primeiras reportagens de sempre do, na altura, É Apenas Fumaça, em 2018.
O que é um 950? 950 é o nosso código postal. Porque é Chelas City, estás a ver? Para nós Chelas é a nossa cidade. Chelas é uma cidade dentro de outra cidade. Capital de Lisboa é Chelas. Capital de Portugal é Lisboa. Este é Carlos Jaci, também conhecido por MC Bambam, um dos membros do Bataclan 1950, um grupo de jovens que se encontra na Zona J para conviver e cantar a vida através do rap. Afirmar Chelas como a capital de Lisboa parece-me a mim um ato de quase rebeldia, de quem quer desafiar a narrativa que marginaliza o bairro, que o coloca à margem, como periferia. Uma periferia, diz Sam da Kid, construída a partir apenas da discriminação de que é alvo. Como se não pudesse pertencer ao imaginário coletivo, a ideia de um bairro do centro de Lisboa, onde as cores dos corpos se entrecruzam, onde as origens geográficas questionam o conceito de fronteira, onde as nacionalidades e as culturas afrontam o ideal de Portugal monocultural. Que é tipo, se tem blacks não pode estar na cidade. Existe quase essa cena, estás a ver? E isso é uma realidade. Que é tipo, não pode haver um bairro onde há blacks, mesmo nem Lisboa que festeja o Santo António, Lisboa que é Tarifão do táxi, Lisboa que Lisboa. Né? Olhando para o mapa, Chelas fica no centro de Lisboa, a pouco mais de 10 minutos do Marquês de Pombal. Mas nada disso impede que seja colocada à margem. Vários académicos defendem que o atraso na construção das infraestruturas que ligam Chelas ao resto da cidade, que só aconteceu no final do século com a Expo 98, e a falta de equipamentos públicos e culturais de proximidade, transformaram o bairro numa ilha segregada no meio da capital. A verdade é esta. Se em 1843 Almeida Garrett falava de Chelas como uma das saídas mais belas de Lisboa, hoje, 180 anos depois, não é raro ver a palavra Chelas surgir em alguma comunicação social como sinónimo de esfaqueamentos, assaltos à mão armada, tiroteios fora de horas, gangues, delinquência juvenil, tráfico de droga, armas ilegais e, bem, tudo o que mal vem ao mundo. E é por isto, garante Sam da Kid, que temos assistido desde os anos 90 a uma mudança. Um processo a que chama marketing político. Se antes parecia claro às populações, aos políticos, às autoridades estatais, que Chelas era, bem, Chelas, as últimas 3 décadas mostraram que talvez não seja bem assim. Como limpar o nome de Chelas é muito difícil na visão deles, porque acham que é um nome que está sujo, vamos usar o nome Marvila e vamos pôr em todo o lado overdose, para a esquerda é Marvila, para a direita é Marvila, nas sinaléticas, e nem faz sentido nenhum, que não há em nenhuma parte de Lisboa uma freguesia que tenha a sinalética que devia estar ao hospital ou coisa, dizer Marvila. Marvila, tu queres ir para o hospital, mas diz-me à direita Marvila. Uma freguesia já estás há 5 minutos em Marvila e não sabes, não tem lógica nenhuma. A zona que antes tinha nome próprio passou a vir da boca e da caneta de um, e depois de outro, e de outro ainda, o nome Marvila, como se lhe tivesse sido imposta uma alcunha contra a vontade. Não que o nome Marvila seja novo, ou tenha sido inventado com este propósito. Marvila existe há muito. A freguesia nasceu oficialmente em 1959 e já existia como local, contendo Chelas e demais bairros, há muitos mais anos, desde Almeida Garrett, por exemplo. Mas a mudança que aponta Sam da Kid, aceita ou não pelas populações, é a de passar a chamar toda aquela zona Marvila. Assim, uma loja que toda a vida foi localizada em Chelas, agora, sem ter mudado 1 metro de sítio, passa a anunciar-se de Marvila. É uma estratégia gradual, defendê-lo, para que um dia, daqui a 10 anos, as populações comecem a questionar-se: espera lá, será que isto sempre se chamou Marvila? E depois, com o passar do tempo, ninguém se lembra que Chelas existiu. Nunca disseste que eras de Marvila? Não, em nenhum momento da minha vida. Táxis, para a zona aí de Chelas ao pé do Liceu de Diniz, sempre disse a mesma lenga-lenga. Algumas vezes não levar, algumas vezes aconteceu não levar. E eu revoltar-me sempre. Mas não levam porquê? Mas não levam porquê? Onde é que começa o medo? Onde é que é a fronteira do medo? Deixa-me aí nessa fronteira. Qual é que é? Não levo. Não foi só Chelas que passou a Marvila. A zona L passou ao bairro das Salgadas, a zona M passou ao bairro do Armador, a zona N1 passou ao bairro da Flamenga, a zona N2 passou ao bairro dos Loios, a zona I, de Sam da Kid, passou ao bairro das Amendoeiras e a zona J, de Pedro Lopes, passou ao bairro do Condado. Agora, o nome do bairro é Bairro do Condado, né? Se calhar é para quem chegar lá não sabia que era a zona J. Mas tu continuas a chamar de zona J? É a zona J, para qualquer pessoa. Qualquer pessoa sabe que aquilo é a zona J. Até pessoas que não são de lá, nunca tiveram lá um apartamento, uma mulher, um filho, dizem que são da zona J. Só tu vês como gostam de estar ali naquele bairro. Para Pedro Lopes, a mudança de nomes não pode ser desligada de um processo de gentrificação em curso na zona.
Apesar da freguesia de Marvila, em que se inclui Chelas, estar a meio da tabela de rendas do Concelho de Lisboa, não só estas têm aumentado de preço, como muitas das casas antes públicas, hoje são propriedade de privados. Chelas foi casa para festivais como o Rock in Rio, no Parque da Bela Vista, e os equipamentos, os tais que faltavam nos anos 80 e 90, são cada vez mais. Há hipermercados agora, um hospital prometido, uma grande superfície da Decathlon, à porta do bairro, uma sala de concertos de paredes meias, e até um colégio internacional junto à habitação social, o United Lisbon Education Hub. Aquilo em que resultarão estas mudanças é difícil de prever. Se é verdade que mais e melhores infraestruturas trazem, à partida, mais qualidade de vida, sabemos que se pode traduzir também num aumento de preços repentino e generalizado, que atira para fora do bairro as pessoas que não são capazes de suportar o aumento do preço das rendas e das propriedades. Isto aqui é tudo um processo de gentrificação. Estão a trabalhar para que o pessoal que ganha menos, saia daqui e nem vão fazer esforço algum. Eles sabem bem como fazer as coisas. Eles não precisam de agarrar nenhum agente que é para tirar de casa. Não. As rendas têm que subir. Têm que subir as rendas. Porque se vão oferecer isto tudo a um bar social, um hospital, um bar social que tenha um hospital, essas coisas todas, vocês acham que as rendas vão continuar baixas? Por isso é que eu estou a dizer, se é para sair de Lisboa, prefiro sair do país, porque tarde ou cedo eu vou ser obrigado, quando digo eu e mais outros, vamos ser obrigados a sair de Lisboa, porque estão-nos a empurrar de uma forma subtil, estão-nos a empurrar mesmo. Esta estratégia não quer apenas limpar o nome do bairro, quer limpar a população. É isso que diz Pedro Lopes, é isso que diz Sam da Kid. Eu, quando era mais novo, eu pensava que os meus amigos saíram de Chelas porque era a coisa a fazer, a coisa, tens que sair de casa dos teus pais e tens que ir uma beca para longe, porque é assim que é. Pensei que era mesmo uma escolha, mas com o tempo cada vez mais sinto que não há outra escolha. Se calhar há uns que realmente é aquilo que querem, porque querem ter uma casa bacana e para terem a casa boa, com família, com vários quartos para vários filhos, têm que ir para mais longe. Mas aqui a minha questão é, e existir a opção de querermos ficar? Sam da Kid tem o sonho de ficar. Ouvimos-lo dele, mas também de outras pessoas que se veem empurradas pelo escalar da gentrificação em Chelas e em toda a Lisboa, para longe das suas casas, dos seus bairros. Apesar disso, durante os anos em que estivemos a fazer esta série, o sonho de ficar não foi o único que nos chegou aos ouvidos. Isto parece aquelas coisas de criança. E é o sonho de criança. Porque eu não vou viver comigo a dizer, não sigo o meu sonho. E a ver histórias policiais. E se eu fosse polícia? E se eu tivesse seguido a minha carreira? Entrevistámos 4 dezenas de polícias, que nos falaram sobre o que é isso de querer mudar o mundo com uma farda vestida. Mas também de como este sonho se pode transformar num pesadelo. No próximo episódio, vamos ouvi-los. Ser polícia é mau para a saúde, ser polícia é mau para a gestão familiar, ser polícia é mau para a gestão financeira. Nós não temos a dignidade de ter um ordenado suficiente para pagar uma casa em Lisboa, mas sim um quarto em que normalmente partilhamos com outros colegas. Desde crianças mortas à tua frente, desde cenas de homicídio que se calhar reviravam o estômago às pessoas mais sensíveis, e que sais daquela ocorrência e tens que entrar no outro dia seguinte às 8 como se nada fosse. A instituição não está preparada para pessoas que tenham, por exemplo, stress pós-traumático, síndromes depressivos, síndromes de ansiedade. Só fica na polícia quem tem uma pancada, porque não se consegue aguentar isto de outra forma. Ao longo de alguns anos de serviço policial, a pessoa muda, a pessoa ganha o transtorno emocional. Eu próprio tive momentos que podia representar um perigo, né, para os meus colegas. Acabaste de ouvir Encostados à Parede, o segundo episódio de Fronteira do Medo, uma série do Fumaça com a Divergente que vai ter 14 capítulos lançados semanalmente. Ainda falta, não é? E se te disser que podes ouvir já a série até ao fim, basta fazeres uma contribuição recorrente em fronteiradomedo.pt/contribuir. Apoia o jornalismo do Fumaça e da Divergente. No próximo episódio, ouvimos polícias. Em
fronteiradomedo.pt encontras várias histórias complementares a este podcast, com transcrições, fontes, imagens, ilustrações e informações adicionais, como uma cronologia sobre a construção do bairro de Chelas, em Lisboa. 2 notas de transparência. Elsa Monteiro, que ouviste neste episódio, trabalhou até 2018 para a Aguinenso, Associação Guineense de Solidariedade Social. Essa associação, também até 2018, contratou a proprietária legal da Divergente, a cooperativa Baga Baga, para um projeto de intervenção social na Zona J. Também ouviste Carlos Jassi, do grupo de jovens Bataclan 1950. A mesma cooperativa Baga Baga produziu com os Bataclan 1950 o documentário Chelas Nhacau, lançado em 2020. Este episódio foi escrito pelo Ricardo Esteves Ribeiro, que investigou comigo, Nuno Viegas, e com Sofia da Palma Rodrigues. Eu, a Sofia e o Pedro Miguel Santos editámos a peça. A verificação de factos ficou com Margarida David Cardoso, a revisão com Diogo Cardoso e a consultoria jurídica com Leonor Caldeira. O Bernardo Afonso fez reportagem, para além do desenho e edição de som e da composição e interpretação da banda sonora. O Diogo Teixeira de Abreu tocou a bateria acústica. O José Mendes criou o design do site. Joana Teresa Batista fez materiais gráficos e pensou a comunicação, com Beatriz Valvies Dias, Lucas Guerrimou de Freitas, Maria Almeida e Ricardo Esteves Ribeiro. Também participaram na construção coletiva desta série António Assunção, Luís Marquês, Luciana Maruta, Rafaela Cortês e Fred Rocha. Ouviste neste episódio sons da RTP, do álbum Sobretudo, de Sam da Kid, e Os Verdes Anos, de Carlos Paredes. A Fundação Rosa Luxemburgo doou para fazermos esta série. O Fumaça está a receber bolsas estruturais da Fred Foundation e Limelight Foundation. Os contratos estão disponíveis em fumaca.pt/transparência. A Divergente tem uma bolsa da Civitatis. Até já!